Falando em cultura e história, você tem alguma dica de world building? Leia. Leia história de verdade. A maior inspiração que você pode ter são histórias da vida real, tá ligado? Falando ali de world building aí, que o cara tá falando pra história, essas coisas, usa a vida real de inspiração, velho. Estude, tá ligado? Uma coisa que eu quero muito fazer é, tipo, se eu algum dia mestrar um RPG ou alguma coisa, é criar um idioma, tá ligado? Porque como eu ando estudando muito linguística, velho, é muito legal ver como os idiomas evoluem. Aliás, eu tinha um vídeo de linguística que eu separei pra ver, mas eu acho que vocês não vão se interessar. E ele representa bem o que eu tinha falado aqui agora. Separei aqui. Talvez vocês queiram... Vamos ver, vai, são só 12 minutinhos, eu posto como um vídeo extra. RPG aramaico, finalmente? Exatamente. Eu tinha separado esse videozinho aqui, ó, do Etimosofia. E se o português fosse uma língua germânica? O que parece ser bem interessante. Da hora, ó, por exemplo, isso aqui é... Todo mundo sabe que o português é uma língua latina. Mas você também deve saber que na língua portuguesa existem palavras de diversas origens. Essa riqueza no vocabulário é algo que acaba contando um pouco da história da Península Ibérica em geral e, em específico, do povo lusitano. Então você tenta fazer uma língua morta, que fosse tipo uma versão do português bem arcaico, mas mais polido. Poderia ser chamado de latim. Porra, você tem uma ideia muito boa, né? A verdade é que o português é latim, né? Porque as línguas não morrem, elas evoluem, né? A língua latina, né? Tipo, não é língua latina por si só, é língua românica, né? Porque vem do latim vulgar, que era a língua de Roma, né? Aliás, é uma coincidência muito foda que você tem, tipo, a Romênia, que vem disso por causa dos romanos e falam uma língua românica. Achei que o português vinha do galego. Galego é românico também. Galego, na verdade, galego parece muito português. Eu conversei com um cara da Galícia, tipo, depois ele falou em português comigo. Eu fiquei tipo, caralho, eu entendo tudo que você fala. Ele falou em português? Não, ele falou em galego. Você tem as línguas românicas da Península Ibérica, que aí divide em galego e português, que vira o galego moderno, e o português arcaico, que vira o português moderno. Tudo na natureza não some, se transforma, exato. Então, voltando, a Romênia. A Romênia, que é uma língua românica, quer dizer, o romeno, que é uma língua românica, só que a Romênia também tem a maior concentração do povo romani. Aí você fala, caralho, o que é o povo romani? São romanos? Não, são os gypsies, são os ciganos, tá? Os ciganos, que são um povo de origem da Índia, que habitam a Romênia, e a Romênia não tem nada a ver com os romani, tá ligado? Então, tipo assim, é uma puta coincidência foda, tá ligado? Você tem palavras de origem fenícia e mesmo celta, que contam um pouco da origem mais remota desse povo, mas você também tem palavras de origem árabe que contam como a região foi dominada por um tempo. Mazetala de informações. Sei lá o que você tá querendo dizer, mas é isso aí. Aliás, uma outra língua... Não, eu ia falar besteira, esquece. Porém, antes que os árabes tivessem dominado a Península Ibérica e formassem Al-Andalus, aquela era a região do reino Andaluz, que virou Andalúcia, né? visigótico, que durou de 418 até... É o que eu ia falar, né? Que eu ia falar... Puta, eu tô falando besteira porque eu não lembro, mas é isso, né? A língua gótica é uma língua românica que se perdeu aí. É 711. Nem evoluiu pra nada. Tecnicamente, naquela região também tiveram alguns outros reinos germânicos, como, por exemplo, o dos suevos, que dominou boa... Ah, não, então eu falei besteira. O gótico é germânico, esquece. Viu? Eu não sou linguista, eu só uso de passatempo. O meu passatempo é estudar isso. Eu não sou linguista, tá? Parte do que viria a ser Portugal. Mas pro objetivo desse vídeo, vamos falar apenas dos visigodos. O que interessa pra gente é que esses visigodos falavam uma língua gótica, uma língua de origem germânica. E é claro, essa presença germânica naquela região acabou deixando muitas marcas nas línguas que eram faladas ali. Existem várias palavras da língua gótica que entraram no português justamente nessa época. Por exemplo, guerra, guarda, espora, elmo, roca, taco, roupa, ganso... E, é claro, também vários nomes, como, por exemplo... Ganso e Guise faz sentido ter... Guise, né? Faz sentido. Deve ter vindo da mesma raiz. Fernando, Rodrigo, Álvaro, Gonçalo e Afonso. Ao entrarem no português, essas palavras de origem gótica sofreram uma série de mudanças fonéticas. Por exemplo, a gente sabe que a palavra gótica, que seria algo como guardia, entrou no espanhol... Gente, eu vou trocar minha posição aqui, porque eu tô em cima dos exemplos, né? Como guardia. E esse fenômeno... Guardia, que provavelmente virou warden. Protetor. Onde um W inicial dá um som de GU é muito comum na passagem das línguas germânicas para as línguas latinas. A mesma coisa aconteceu com a palavra guerra, como eu já mencionei em um outro vídeo do canal. Bom, o fato é, se a gente observar essas mudanças fonéticas que afetaram as poucas palavras de origem gótica que sobraram na língua portuguesa, é possível especular um pouco como seria a língua gótica caso ela nunca tivesse deixado de ser falada na Península Ibérica. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos descobrir como seria a língua portuguesa se ela fosse de origem germânica. Legal. Eu gosto desse perfil. Bolinha.
Bolinha de golfe. Eu sigo ele no Instagram, velho. Ele faz uns rios bem legal, velho. Com umas curiosidades bem legal. De golfe. Bom, basicamente, para fazer esse exercício dar certo, a gente vai precisar escolher uma frase e depois, pegando essa frase e traduzindo para a língua gótica, a gente tenta ir aplicando as mudanças fonéticas que nós mapeamos a partir das palavras que sim sobraram da língua gótica na língua portuguesa. E a frase que eu escolhi é bem simples. A gente vai usar: bom dia, meu nome é Cássio e eu falo português. Ok, então o primeiro Cássio do Palmeiras, do Corinthians. Foda-se, eu não gosto de futebol, mano. passo é tentar traduzir isso pro gótico. E apesar de que isso talvez soe como algo muito difícil e complicado de fazer, não é tanto isso porque a gente tem alguma abundância de registro da língua gótica. Ainda no século IV, houve uma tradução da Bíblia do latim para a língua gótica. Legal. O que nos permite observar com relativa facilidade como essa língua funcionava. E é isso que nos permite fazer uma tradução daquela frase que eu falei em português para o gótico. Por motivos de facilitar um pouquinho a compreensão desse vídeo, é claro que eu não vou usar o alfabeto gótico, mas eu vou deixar tudo transcrito no alfabeto latino. E aqui eu já tenho que apontar algum Godana Margin namomen ist Cassius ik rodja portugalisco. Godana, você pode ver que é Godana Morgen, é good morning. Dá pra perceber que é a mesma origem, tá ligado? umas opções que eu tive que Namo é name, mãe é mine, ist, is. fazer ao traduzir essa frase. Você vai ver que eu traduzi o bom dia por essa expressão Godana Morgen, que é bem parecido com o inglês good morning e o alemão Guten Morgen. Mas se você conhece um pouquinho da língua gótica e principalmente da Bíblia, que foi traduzida para a língua gótica, você sabe que a saudação que mais aparece ali é, na verdade, Heils. Então por que eu não optei por usar essa expressão? Bom, o fato é que a língua que deu base para a tradução da Bíblia na língua gótica foi o latim. E Foi no grego. latim, a expressão bom dia simplesmente não existe. O que você encontra em latim é salve, ou mesmo aue, que é muito famoso por ainda ser recitado no Ave Maria. O uso da construção bom Salve. dia e boa tarde, por exemplo, na verdade é um tipo de decalque. Isso aconteceu também com a expressão bem-vindo. Basicamente, o contato Isso aqui é legal, de tá? povos de língua latina com os povos de língua germânica Bem-vindo, tipo, basicamente vem de, por exemplo, imagina do inglês welcome. Então é literalmente bem-vindo, é uma reconstrução daquela expressão. Tipo, well, bem, come, vindo. E aí, tipo, é isso. Ela não tem origem natural essa palavra. fizeram com que expressões germânicas começassem a influenciar certas construções latinas. E foi assim que a construção welcome acabou influenciando nas línguas latinas construções como bem-vindo. Bem-vindo, na verdade, é simplesmente uma reconstrução a partir daquela expressão germânica. E foi basicamente isso que também aconteceu com a expressão bom dia. Isso quer dizer Da que hora. Heils tenta aproximar o que seria a saudação latina salve, mas as línguas germânicas sempre usaram com abundância expressões como good morning, e por isso que eu optei Bem legal, faz sentido. usar ela na hora de traduzir aquela minha frase. Outra opção que eu tenho que fazer agora é supor que o sistema de casos que sim existia na língua gótica provavelmente teria caído. Então, por exemplo, se você conhece a expressão good morning em alemão, você sabe que ela é feita com o caso acusativo, Guten Morgen. Isso provavelmente também teria não sido o manjo caso na língua gótica. Mas eu vou usar esse É casos, nesse caso que ele tá falando, é tipo assim, dependendo da sua intenção na frase, os substantivos mudam. Tá ligado? Que é um bagulho meio bizarro. Em vez de você classificar verbo, você classifica substantivo e outras coisas. Cara, tem algumas outras línguas que fazem isso, tipo, não é tão difícil. Eu não sei nenhuma. expressão a partir do nominativo, Eu sei simplesmente que o turco faz supondo isso. que no contato com as línguas latinas o sistema de casos teria erodido, como Da aconteceu hora. na passagem do inglês antigo pro inglês médio. Ok, então vamos pegar Da hora. palavra por palavra e tentar observar como ela iria mudar na passagem para uma suposta língua portuguesa Aí ele trocou o good, que era o Godana, pra Gods. Isso aqui é um torne, né? Então é Goths. É Gulfsmorgen. visigótica. A primeira palavra é Goths, que tem uma origem comum, Gulfsmorgen. claro, com o inglês good. A gente nem precisa especular muito como essa palavra teria entrado no português, porque essa palavra de fato entrou na língua portuguesa. Não por meio de um substantivo, mas sim por meio de um nome. Ela está petrificada Godofredo. no nome Godofredo. Esse Fredo tem uma origem comum com o alemão Frieden, que significa paz. Então, originalmente significaria algo como a boa paz. Mas enfim, esse Da hora. Goths vira Godo. A segunda palavra Aquele símbolo que ele tinha usado ali, ó. Esse símbolo aqui se chama Torn.
Forn, né, no caso. Que é o TH, né? O the, fricativo lábio dental, the, é justamente esse símbolo. Só que o que acontece no inglês antigo? Quando o cara lá inventou a prensa, ele claramente não inventou esse símbolo, porque não tinha na língua dele, tá ligado? Então o que acontecia? Por muito tempo, o símbolo do Thorne, na cabeça dos caras, parecia um Y. Então na hora de fazer a prensa, trocaram o Thorne por Y. E por algum motivo, ao longo do tempo, esse Y virou o TH. E foi assim que surgiu o TH. Basicamente isso. Isso era uma letra e, seria muito bom se ela existisse, porque o TH é uma bagunça. Espero o D derivou disso. Por culpa da prensa, como não existia esse símbolo, virou um YE. Então, quando você vê em inglês antigo, tem YE e E, na verdade é D, né? O V. Só que aí, na passagem, vira um TH. Essa palavra, de fato, entrou na língua portuguesa. Bom, e como essa palavra virou godo, ele definiu que seria godo. A boa paz. Mas enfim, esse Goths vira godo. A segunda palavra é essa Maorgins. E a primeira mudança fonética que nós iríamos observar seria a monotongação desse ditongo AU. Algo similar aconteceu na passagem do gótico Brauth, que deu no português a palavra broa. Observa que o AU virou O. Inclusive, essa palavra Brauth é cognata do inglês bread e do alemão Brot. E significa, claro, pão. E a segunda mudança nessa palavra é um pouquinho mais especulativa. A gente sabe que esse G... Tudo aqui é especulativo, né, velho? Visigótico seguido de uma vogal como I, teria um som um pouquinho aspirado. A gente observa algo similar em algumas outras línguas germânicas, por exemplo, no inglês. Algumas palavras que no proto-germânico começam com esse G forte, como... O foda é que o inglês, velho, ele não é muito mais uma língua germânica. O inglês é inglês, tá ligado? Apesar dele ser da família germânica e ter muita relação, ele é 30% germânico. O inglês, ele é uma maçaroca de idiomas. Ele é 30% germânico, 30% viking, não sei dizer qual viking que era, me desperdoe. E ele é 30% francês, tá ligado? Latim, tá ligado? Então, o inglês é uma maçaroca, né? O inglês moderno é inglês, tá ligado? Gelwas acabam dando um som de Y no inglês como yellow. Inclusive, é possível que tenha sido justamente a língua gótica que tenha influenciado a pronúncia do G na língua espanhola, onde você não diz lago com esse G forte, mas sim lago. Que isso tenha sido assim não é consenso acadêmico, mas o vídeo é meu e eu gosto de especular, então a gente vai supor que de fato esse G teria sido palatalizado. E assim, de Maorgins, a gente teria algo como morge. Na palavra seguinte, que é namo, a gente teria algumas mudanças que não vão alterar muito o visual dessa palavra, mas que vão alterar a pronúncia. Então, o que aconteceria exatamente? Primeiro que esse A seria naturalmente, em português, nasalizado. Então, em vez de namo, seria namo. E a segunda coisa que eu já... Isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque, por exemplo, o nome da minha namorada é Tanauan. Por eu ser brasileiro e a fonotática do brasileiro, meu cérebro inconscientemente bota o an no A. Então, em vez de ser Tana, eu falo Tana. Ela já se acostumou, tá ligado? Mas é inconsciente, porque isso é uma coisa da língua. Acabei pronunciando, é que esse O final, que era longo, provavelmente teria sido reduzido, dando um O átono que, eventualmente, no português, teria dado algo como U, certo? Então, namo. Na sequência, a gente tem uma palavra que é escrita como main, mas que provavelmente... Eu acho engraçado. Não, ela é de boa, velho. Ela não liga pra nada, não. Ela é bem tranquila. Tem algo na língua dela com seu nome? Patrick, né? Normal, é o inglês. Provavelmente era pronunciada com um I longo, como mean. O que aconteceria aqui seria que esse I sofreria um processo de abaixamento. Então ele deixaria de ser pronunciado I, que é na frente, e abaixaria para E, que é mais para trás. A gente tem já um exemplo disso na palavra gótica spitus, que dá no português espeto. Caralho! Tá, então min vira men. Vê como o som de I abaixou para um E, espeto. Da mesma forma, na palavra mean, nós teríamos algo como main. E você observa que eu adicionei a mudança fonética que eu já mencionei antes, que é a nasalização. Então não vamos falar main, e sim... O que é muito louco, porque o tio que a gente simboliza o símbolo de nasal era um N. A questão é que, as fontes de caligrafia, quando era aquele monte de pauzinho gótico, super trevoso, que parece uma cerca, ficava muito difícil ler o N seguido de algumas letras, porque ficava muito pauzinho seguido. Então inventaram esse símbolo, falaram, mano, vamos pegar o N do fim das palavras e colocar em cima da vogal. Então, um jeito quando você for ensinar um estrangeiro a falar português, o tio é um N. Então é main. É a vogal nasalizada? Mas não é nada mais, nada menos do que um N, entendeu? Main, que é bem mais natural na língua portuguesa. O que nós temos na sequência é o verbo ser, e não é tão fácil de tentar determinar como que ele seria transformado na passagem para o português. A gente sabe que a língua latina teve a tendência de perder uma consoante final, como o T final em est, que deu no português a palavra é.
Mas uma vez que essa palavra gótica já estaria entrando no português depois que esse processo fonético teria sido finalizado, não é tão certo que esse T final iria cair. Se a gente supusesse que ele de fato caísse, a gente teria algo como es, que nem no espanhol, uma vez que esse I inicial também teria abaixado para um E. Mas também é possível que esse verbo ist tivesse sido simplesmente preenchido, uma vez que não é natural no português que a palavra termine com um som de consoante T, ele poderia simplesmente ter adquirido um E final. Esse processo de adicionar uma vogal de apoio acontece ainda hoje na entrada de palavras de origem inglesa na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra em inglês Facebook tem essa consoante final que é bem estranha no português e, portanto, a gente preenche isso com um I, Facebook. E eu acho que é provável que algo assim também tivesse acontecido nesse caso do então verbo vai ficar este na entrada no português, dando algo como este, mas que eu vou continuar pronunciando como este. A próxima palavra que nós temos é o pronome... porque aí estaria errado, né? Porque se é uma língua germânica, não teria essa... Eu não sei se é uma palatalização o nome disso, mas é que o nosso T, quando tem um I, ele vira um CH, né? Este, a gente pronuncia como se fosse TI no final, né? Mas tipo, tipo não é tipo, é tipo. Tateti totu, não é tateti totu. E a mesma coisa acontece com o D, né? O nosso D é um DJ, tá? DD, né? É um DJ. Então, assim, o certo seria, né? Ser um este. Provavelmente não teria esse processo. Eu, que em gótico era ik. A gente já sabe que esse I vai virar um E, mas também dá pra saber que esse K final provavelmente teria virado um G. A gente tem algo muito similar que aconteceu com o nome Rodrigues, que dá no português Rodrigo. Então você vê que aquele C final acaba sendo sonorizado, mas que também veio acompanhado do preenchimento final. Com o... Mano, vai me fuder que tipo, ele vai fazer o ik virar ego, e aí eu vai ser ego. Ali com a vogal O, Rodrigo. Uma vez que o G sozinho seria um som meio estranho, ek, ele provavelmente também teria sido preenchido, mas nesse caso ele provavelmente não teria sido preenchido com a vogal O. Isso porque o nome Rodrigo foi preenchido com O porque é um nome masculino. Mas como a gente está lidando com um pronome, então a gente não pode simplesmente supor isso. Sendo assim, mais provável supor que a gente diria algo como egg. Na sequência, nós temos o verbo rodia. Ele poderia ter feito o caso tipo, de gênero que a gente tem em português, né? Masculino e feminino, então seria ega o feminino e ego o masculino, seria legal. E apesar de que esse dia seria um convidado muito forte para a palatalização, dando algo como roja, não dá pra supor que seria isso que aconteceria, uma vez que a gente já viu uma palavra... Aliás, uma coisa interessante que o cara falou, tá? Estamos falando de curiosidade, não sei o que, você sabia que a palavra fetiche vem do francês féticher, que vem do português antigo feitiço. É uma palavra que foi traduzida e voltou para a língua ressignificada. Isso daí acontece em muitas outras palavras também. Para que tinha justamente esse dia e que manteve isso. Que é, se você se lembra, a palavra em espanhol guardia. No português, a gente tem um cognato dessa palavra na palavra guarda, mas essa palavra guarda não tem exatamente a mesma origem que o termo em espanhol. Isso porque a palavra guarda foi formada a partir do verbo guardar, que entrou no português não por via do gótico, e sim por via da língua franca, por intermédio do francês. Então, se a gente... Complicado isso, porque na verdade o francês é uma mistura da língua franca, que é uma língua germânica, com latim, né? Com românico, né? Com latim vulgar. Então, tecnicamente, veio sim da mesma origem, porque franco é uma língua germânica, tá ligado? Se a gente observar o espanhol como modelo para como esse fonema teria entrado na Península Ibérica, a gente teria que manter esse verbo da mesma forma, rodia, mas que eu vou pronunciar no português como rodia. E finalmente a gente tem o nome da... Mas usar a pronúncia do moderna é meio paia, velho, porque não teria motivo pra esse dia virar já, tá ligado? Tipo, porque não seguiu a mesma lógica. A língua, certo? Português. Uma palavra para a língua portuguesa não chegou a existir na língua gótica, uma vez que a língua portuguesa ainda não existia no tempo em que a língua gótica era falada. Mas a gente pode especular como essa palavra teria sido, uma vez que a língua gótica possui um sufixo para línguas, e é o sufixo isk, e que tem um equivalente no inglês com ish, que está em palavras como English, ou Finnish, ou
Irish. Esse sufixo, na verdade, é bem comum nas línguas germânicas. E a gente não tem que especular muito sobre como ele teria evoluído, uma vez que a gente sabe exatamente como ele evoluiu, dado que ele, de fato, entrou na língua portuguesa e em outras línguas latinas, tendo sido transformado no nosso sufixo esco, que está em algumas palavras como dantesco. E é assim que a gente consegue saber que essa palavra especulativa portugalesco teria evoluído como portugalesco. E assim, finalmente, a gente conseguiria construir essa frase na língua portuguesa visigótica, que seria algo como Godumorge na momem este Cássio egrodia portugalesco. E eu quis manter essa pronúncia bem abrasileirada justamente para mostrar que isso é uma língua germânica que sofreu os processos fonéticos da língua portuguesa. Tendo feito isso, você deve se lembrar. Isso justificaria o este e o dia. Aqui no começo do... Os góticos tinham um idioma próprio. Sim, o gótico era uma civilização, era um povo, né? Não era um movimento de moda, tá ligado? Daí é outra coisa, tá ligado? Gótico era um povo. No vídeo eu falei que depois do reino visigótico veio a invasão árabe. E é claro que o árabe acabou também deixando muitas palavras na língua portuguesa, o que também permite especular como seria a língua portuguesa se ela fosse de origem árabe. Mas isso, é claro, eu deixo para um outro vídeo. Então se você curtiu, não se esqueça de se inscrever. Faz, velho, vale a pena, hein? Achei bem legal. Etimosofia é muito legal, velho. O latim que existiu na África sumiu, isso daqui é bem legal. Vocês querem mais vídeos de linguística, velho? Porque eu tenho uns canais que eu adoro de linguística, que eu consigo fazer vários conteúdos. Então você que tá assistindo o corte, comenta aí embaixo. Você quer ver mais coisa desse tipo? Porque assim, se vocês quiserem eu trago de boa, sabe? Faz isso do Language Simp. É que o Language Simp não é linguística, né? Ele só é Language Learning, né? Não sei como traduzir. Faz um tour pela língua de canal de linguagem. Cara, eu gosto de assistir... É mais perfil que eu sigo no Instagram. Eu tenho muito perfil que eu sigo no Instagram, a maioria em inglês. Mas eu posso tipo, me expandir mais na comunidade de linguística brasileira, porque eu acompanho só o Etimosofia e o Alomorph, basicamente. Você já viu o Etymology Nerd? Então, sim, o Etymology Nerd eu sigo. O Etymology Nerd, o Human 1011. Tem um maluco muito esquisito, cabeludo, que fala grego antigo, que eu sigo também, mas ele é meio desconfortável. Não sei, eu não curto a vibe dele, eu acho ele meio estranho, mas as curiosidades são boas. Tem o Griffin também, que ele faz umas curiosidades legais. No YouTube tem o meu grande mestre, Dr. Eu esqueci qual que é o primeiro nome dele, mas é o Language Jones, que, puta, eu aprendo muito com o Language Jones, o cara é absurdo. Ele tá fazendo um curso introdutório de linguística, que é justamente para pessoas que usam linguística como um hobby, e eu quero muito que saiba, porque eu faço questão de apoiar, velho.